Série Assim Diz o Senhor, estudo número 34. Cristo, o Grande Mestre. Pergunta 1. Que notícia levaram os oficiais enviados pelos principais dos sacerdotes e fariseus para prenderem a Jesus? Nunca homem algum falou assim como este homem. João 7:46. Resposta bíblica. Os oficiais que foram prender a Jesus ficaram impressionados com o seu modo de ser, falar e agir, e exaltaram a Cristo, afirmando aos líderes do povo que nunca homem algum havia falado como ele. Pergunta 2. Como ensinava Cristo o povo? Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus 7:29. Resposta bíblica. Jesus ensinava com autoridade do céu, algo que impressionava a todos os seus ouvintes. O ensino dos escribas e anciãos era frio, formal, qual uma lição aprendida como um papagaio. Para eles, a palavra de Deus não possuía nenhum poder vital. Suas próprias ideias e tradições substituíam o ensino da palavra de Deus. Na rotina do serviço, professavam eles explicar a lei, mas nenhuma inspiração de Deus lhes comovia o coração, nem o de seus ouvintes. Coisa que Jesus, naturalmente, sempre fazia: pregar com amor para libertar as pessoas. Pergunta 3. Por que era a pregação de Cristo tão impressionante? Porque a sua palavra era com autoridade. Lucas 4:32. Resposta bíblica. A pregação de Cristo era feita com autoridade celestial e a influência do Espírito Santo estava presente quando ele ensinava. Desta forma, Jesus não atingia apenas os ouvidos das pessoas, mas principalmente o seu coração, a sua mente. Pergunta 4. De que estava Jesus cheio? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:1. Resposta bíblica. Jesus transbordava do Espírito Santo em sua vida. Pergunta 5. Com que abundância lhe foi o Espírito concedido? Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito por medida. João 3:34. Resposta bíblica. Deus tornou Cristo repleto do poder do Espírito Santo, e também pode fazê-lo conosco, desde que anunciemos com amor as suas próprias palavras, ensinando e vivendo a verdade. Pergunta 6. Como haviam sido preditos os ensinos de Cristo por parábolas? Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Salmo 78:2. Resposta bíblica. O método de ensino de Cristo, com o uso de parábolas, já havia sido profetizado nos Salmos. Tal método era muito mais eficaz, pois com as parábolas Jesus falava e ensinava na simplicidade do dia a dia do povo de sua época. Pergunta 7. Como se cumpriu isto? E nada lhes falava sem parábolas. Mateus 13:34. Pergunta 8. Que pergunta suscitou o maravilhoso ensino de Cristo? E, chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria?
e estas maravilhas? Mateus 13:54. Resposta bíblica. Todos ficavam impressionados com as palavras de Jesus e, é claro, com o seu próprio testemunho pessoal, e perguntavam de onde viria tantas bênçãos e tanta grandiosidade. Pergunta 9. Que disse Isaías que Cristo havia de fazer com a lei? Engrandecerá ele a lei e a fará ilustre. Isaías 42:21, tradução trinitária. Resposta bíblica. Foi predito pelo profeta Isaías que Jesus, em sua vida e em seu ministério, enalteceria de forma brilhante a lei de Deus e, é claro, com todo sentido, pois a lei de Deus é a expressão do seu próprio caráter e do seu amor por todos nós. Pergunta 10. Como alguns julgassem que ele tinha vindo destruir a lei, o que disse Cristo? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim o ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder à dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:17-20. Resposta bíblica. Jesus afirmou categórica e explicitamente que não veio anular a lei de Deus, mas, com seu exemplo e testemunho pessoal, cumprir a lei de Deus. O grande mestre Jesus jamais ensinou que a lei de Deus estaria anulada. Pergunta 11. Que testemunho deu Nicodemos a respeito de Cristo? Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. João 3:2. Resposta bíblica. O próprio Nicodemos, doutor da lei, assim chamou a Cristo, mestre, vindo de Deus. Pergunta 12. Que as palavras de Cristo junto ao poço de Jacó levaram a samaritana a fazer? Deixou, pois, ela o seu cântaro e foi à cidade, e disse aos homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? João 4:28 e 29. Resposta bíblica. A samaritana correu para a cidade e anunciou que havia encontrado uma pessoa muito especial, um profeta, tendo também denominado a ele de Cristo. Pergunta 13. Que efeito teve sobre os dois que iam pelo caminho de Emaús a conversa de Jesus com eles? E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Resposta bíblica. Aqueles dois homens do caminho de Emaús ficaram também especialmente tocados em seu íntimo quando ouviram as palavras de Jesus. Pergunta 14. A que encaminha Cristo a atenção em seus ensinos? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 27, 44 e 45. Resposta bíblica. Jesus sempre encaminhou seus ouvintes às Escrituras.
não às tradições. Ele discorria pelos livros de Moisés, pelos livros dos profetas do Antigo Testamento e também pelos Salmos. Enfim, todas as Escrituras sagradas foram a base dos ensinos de Jesus Cristo. Pergunta 15. Como animou seus discípulos a aguardarem o cumprimento da profecia? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16. Resposta bíblica. Jesus alertou aos seus discípulos para que lessem e entendessem as Escrituras, principalmente no tocante às profecias. Cristo era um fiel estudante, coerente manejador e perfeito expositor das Escrituras. Enfrentava a tentação com as Escrituras, provava ser o Messias com as Escrituras. Por elas ensinava e disse a seus discípulos que nelas buscassem o conselho e guia para o futuro. Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu Mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga o Rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta e graça plena, ali terás pleno perdão. Busca a Escritura, Santa Escritura, busca trilhar a régia via que te conduz para a cidade que o grande livro te anuncia. Vai indaga o Rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta e graça